Bom dia, tudo bem, galera? Assim, eu vou fazer uma correção, né, dos exercícios lá da primeira quinzena sobre o continente europeu com vocês aqui, tá? Eu não vou deixar todas, não vou responder todas as questões aqui na apresentação, mas uma parte delas sim, para explicando para vocês melhor, tá bom? Vamos lá então. Ah, eu vou deixar o gabarito lá no grupo de vocês do WhatsApp, daí vocês podem pegar e olhar e fazer a correção no caderno de vocês, tá bem? Vamos lá então. Sobre a questão do relevo, tá? Os montes Urais, então, eles têm essa questão de dividir a Europa da Ásia, tá bem, gente? A gente tem essa formação geológica que divide esses dois continentes, porque como a massa continental, ele é um continente único, tá? Geologicamente falando, tá? Ele seria um continente só. Mas, como eles têm diferenças ideológicas, políticas, culturais e tudo mais, então a gente tem essa questão dos montes Urais separando esses dois continentes, tá bem? A gente pode ver aqui na questão do mapa de relevo, tá bem? Aqui os montes Urais, né, então dividem aqui a parte da Rússia, europeia e asiática. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor, tá bom, gente? Então, essa formação geológica aqui, tá bem? Então, seguindo. Qual que é o clima predominante? Então, o clima predominante é o temperado, tá bem? Que tem a questão das folhas caducifólias, né? Que elas perdem as suas folhas durante o outono e inverno, depois voltam a ter essas folhas na primavera e no verão. Nós também temos muitos pinheiros, na verdade, né, em algumas regiões, e também tem outros climas, né, como o Mediterrâneo, né, ao longo do mar Mediterrâneo, frio, aquele aquele tipo de clima que durante o verão a, o gelo derrete e surgem as gramíneas, e o clima polar, que é aquele clima que é sempre frio, que no verão só aparece o sol, mas o gelo não chega a derreter de tão frio que é. E o frio de altas montanhas é muito em relação à altitude, né? É lá nos topos das montanhas aquele tipo de frio, e é um tipo climático também existente no continente europeu, também. Esse tipo de clima ele acontece por quê? Por causa da inclinação da Terra de 23,5 graus mais ou menos, né? Então a gente pode ver que é quente aonde? Onde que é mais calor, né? Aqui no nosso planeta é entre os trópicos, né? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Ao longo da linha do Equador nós temos a maior incisão do Sol, né? O Sol ele consegue aquecer mais nessa região aqui. E aqui um mapa sobre os tipos climáticos mais ou menos, tá bem? Então o temperado a gente vê que ele predomina na maior parte do continente, tá? E aqui também temos as zonas, né, de temperatura subtropical que insere nós aqui, e eles aqui em cima no continente europeu, a parte do clima temperado. O relevo predominante então são as planícies, né? Além de eles terem muitas montanhas e depressões lá. E alguns exemplos então são os Pirineus, Alpes, Apeninos, Cárpatos, Balcãs e o Cáucaso, tá bem? O Cáucaso que fica aqui embaixo no parte sul aqui da Rússia, tá bem? Os Alpes, Apeninos, né? Alpes Dináricos, a Península Ibérica aqui também, né? Então a gente tem essas formações de montanhas e planaltos aqui, mas a gente pode ver que o que predomina são as planícies, essa planície central aqui. Por quê? Porque que isso temos? Nós temos esse grande movimento de placa tectônica aqui embaixo, mais a região sul da Europa, tá bem? Aqui na questão da Itália, né? Grécia, ali temos grande movimentação tectônica ali que vai ocasionar vários e vários terremotos ao longo dos anos, que vai formar esses tipos de relevo ali, tá bem? Vamos ver se a gente consegue assistir esse vídeo aqui. Então esse vídeo mostra o que, né? Esse vídeo mostra a questão dos terremotos, dos abalos sísmicos ao longo de 10 anos, se eu não me engano, tá bom? Então a gente pode ver
toda essa questão dos abalos sísmicos. Aqui a gente vê o cinturão de fogo, né, a parte do Pacífico aqui da Ásia, mas isso aqui não é tão relevante no momento. Aqui, agora é a parte mais interessante. Aqui na Europa, então a gente pode ver como todas essas luzes piscando são abalos sísmicos, movimentos, né, algum tipo de movimentação tectônica que teve. Então a gente pode ver que acontece muito no sul da Europa, que formou todos esses planaltos e essas montanhas, tá bem? Vamos ver se a gente consegue achar mais uma parte aqui da Europa, mais pro finalzinho. Sim, aqui então, aqui a gente pode ver essa imagem pausada aqui. Olhem só o que a gente tem, vários, milhares na verdade, né, de movimentos que aconteceram ao longo dos 15 anos aqui, tá? Mais específico, né? Então foram milhares de movimentações tectônicas naquela região, tá bom? Então vamos seguir para nossa apresentação aqui. Vamos lá. Então seguindo, gente, a gente tem os principais rios, então são o Volga, Danúbio, o Reno, né? E o nosso porto, o porto muito importante na Europa é o de Roterdã, que fica na Holanda, tá bem, gente? Aqui em cima, nessa parte aqui, ó. Aqui, tá? Então, esse é o principal local de despacho de mercadorias e tudo mais, né? Para os outros continentes. Então, qual que era o nome da instituição que foi a semente, né, que foi o embrião para o surgimento da União Europeia, né? Então era chamado de Benelux, né, que era formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então eles tinham alguns interesses políticos e econômicos entre eles, e que isso surge depois com uma solução, uma saída para a Europa como um todo, porque eles, depois desses conflitos das Primeira, Segunda Guerra ali, da questão da Guerra Fria também, que envolveu os territórios, eles buscaram fazer esse bloco econômico para buscar a paz para o continente todo, tá? Porque eles viam que não valia a pena ter mais conflitos ou tentar buscar a paz, que eles podiam ser mais fortes unidos ali, tá bem? Então, sobre a questão da União Soviética, né, antigos países, né, da União Soviética ali. Então, como a União Soviética ele centralizava muito o poder, muita industrialização e tudo mais, muitos países do leste europeu ficaram abandonados, né, após o fim da Guerra Fria ali, após o desmembramento da União Soviética. Então esses países eles não receberam investimentos. Então a gente pode ver que hoje em dia esses países, muitos deles ainda tem a questão da agricultura como fator econômico mais relevante. E isso vai fazer com que esses países tenham os menores índices de desenvolvimento humano do continente europeu, tá bem? Ucrânia, né? São algum exemplo ali, tá bom? Então, qual que era o objetivo da da ONU, da União Europeia? Então, era manter a paz do continente, né, através de programas econômicos, sociais e culturais. Mas nem todos eles adotaram, né? Nem todos os países do continente europeu fazem parte da União Europeia, né? Assim como nem todos adotaram o euro como moeda única, tá bem? Então, aqui estão os países que fazem parte da União Europeia. Aqui o Reino Unido está em processo de saída, né? Mas ainda está nessa novela que ainda não conseguiram entrar num acordo, tá bom, gente? Então, o que mais se destaca na Europa, economicamente? A indústria e a área de serviços. Indústria é o quê? A transformação, fabricação de automóveis, fabricação de remédios, de roupa, muita coisa nesse sentido.
de alimentos, né, espumantes ali na França, automóveis na Alemanha, né, roupas de alta costura no norte da Itália e tudo mais. E os serviços é o que? Turismo, né? Muito ali a parte sul, no mar Mediterrâneo, turismo histórico, né? Que tem muita história o continente europeu. Então essa parte de serviços, a parte da hotelaria, restaurantes, né? Tudo é relacionado ao turismo. Tá bem? Agora com a pandemia está tudo muito parado, estava parado, agora eles estão retomando aos poucos neste atual momento, né? Para poder se adaptar de novo a essa nova realidade, tá bem? E também eles têm grandes questões das jazidas de ferro, de carvão, de petróleo, gás natural aqui no norte, no Mar do Norte, perto da Noruega ali, né? Perto da Inglaterra. Então tem toda essa questão dos recursos também para eles poderem trabalhar na indústria, tá bem? Um dos grandes problemas da Europa foi o aumento do desemprego, tá, gente? Ali na crise de 2008 aconteceu muito, elevou muito os níveis de desemprego no continente, tá? Os países mais afetados foram Espanha, Portugal, Itália também foi muito afetado, Grécia sofreu um baque muito grande, assim como a crise agora de 2020 da pandemia do coronavírus vai trazer muito desemprego, tanto para a Europa quanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Todos os países vão sofrer severamente com essa pandemia, tá bom, gente? Então, gente, para a gente terminar aqui, o que os gregos, né, os romanos ali deixaram de grande incentivo não, de herança para a nossa sociedade, né, para a sociedade mais ocidental aqui, né? Então essa questão do cristianismo, a questão dos Jogos Olímpicos, as questões relacionadas à Revolução Industrial, né, a questão das ferrovias, máquina a vapor e tudo mais, né? Então eles influenciaram muito no nosso dia a dia, né? Questão política, filosófica, medicinal, astronômica, a arte, isso tudo mudou muito a nossa forma de organizar a nossa vida, né? A questão do cristianismo, a questão dos gregos com os Jogos Olímpicos, cidadania, democracia, tribunal com júri, filosofia, teatro, gosto pela arte, e aqui a questão da revolução industrial, que é a transformação, o descobrimento da máquina a vapor, né? Da queima do carvão mineral, para depois surgir a máquina a vapor, que foi a primeira revolução industrial. Tá bem, gente? Um abraço a todos e se cuidem, tá bom?